o Russell manda uma carta para o Stumpf dizendo que não era possível fazer isso. Ele não sabia qual era a saída, né? Mas ele já tinha percebido isso, né? Que não era possível, a partir da psicologia, do psicologismo, que não era então a psicologia científica, era a psicologia que o Brentano estava desenvolvendo, desse psicologismo, fundamentar uma ciência a priorística. Um conhecimento a priorístico não poderia ser fundamentado por um conhecimento empírico. Deveria ser justamente ao contrário. Tá? E aí o Russell passa praticamente quase 10 anos buscando uma solução para isso. Tá? Buscando uma saída para esse problema. Tá? Então aqui, no primeiro momento, ele tem a matemática, onde vai mostrar que o número é uma coisa, é um ente, é algo do mundo, né? É uma coisa. Tá? E no momento que ele vai para a psicologia, ele percebe, né, ele vai lá e tenta defender que, na verdade, é a consciência. Tá? Então ele tem esses dois polos aí, esses dois posicionamentos epistemológicos na sua época. Tá? Então, ele faz praticamente uma revisão de toda a lógica matemática do século XIX, nesse período. A psicologia ele estava vendo acontecer, então ele sabia das concepções psicologistas, ele sabia que aquela concepção de ciência natural já não cabia, né? Então isso ele já tinha descartado, que não era possível essa psicologia. A psicologia que ele tinha percebido que talvez pudesse, né, dar, e que de um certo momento deu como fundamentação para ele, foi a psicologia, o psicologismo e a psicologia do Brentano. No entanto, nessa análise ele percebeu que não era possível. E é aqui que ele funda a fenomenologia. Pode dar mais um. Vai ser nesse contexto aqui que ele funda com essa obra Investigações Lógicas, né, que é publicada em 1900 e depois em 1901. O que ele descobre aqui? Né? Que, na verdade, essas duas concepções elas estavam enfatizando, né, um polo e desconsiderando o outro. Né? Então, do ponto de vista científico, né, a coisa ela existe aí, está aí independentemente, né, como fato. Ela está aí dada independentemente de nós. Nós somos apenas o quê? Um ser racional que pode interpretar isso, né? Mas isso já está aí. Do outro lado está dizendo, não, isso é constituído no sujeito, é constituído na consciência. Só existe no sujeito. É uma retomada, né, cartesiana, kantiana, aqui no sujeito. O que o Russell percebeu é que justamente esses dois polos não poderiam ser excluídos. E aí que ele funda a fenomenologia. O que é que ele descobre aqui? O que ele chamou do a priori da correlação. Essa correlação é um a priori, quer dizer, essa correlação está antes, já é a condição disso acontecer. Não podemos separar a consciência da coisa. Claro que a coisa a gente vai ver que não é a coisa física, né? Não está só na coisa física, mas nós não podemos excluir. Um polo é necessário para existir, é necessário o outro polo. Um polo só não pode existir sem o outro. Por isso que é um a priori da correlação. Muita gente fala assim, mas é uma correlação, é uma coisa que se relaciona com a outra? Não, não é isso. Porque se a gente pensar que é uma coisa se relacionando com a outra, então a gente tem que dizer que uma coisa aqui está pronta, se constitui independentemente, e aqui se constitui independentemente. O que a fenomenologia vai mostrar é que elas só podem se constituir nessa correlação. Consciência, sempre consciência de. Mas isso não funciona só psiquicamente. Aí que está. Essa intencionalidade não é psíquica. E aí vem a divergência com o Brentano. Muito texto fala assim, a fenomenologia foi fundada pelo Russell, né, a partir da intencionalidade brentana. Não é a partir. Tem que explicar. O Russell, sim, teve essa ideia, né, inaugural, germinal,
do conceito de intencionalidade de Brentano. Só que o conceito de intencionalidade do Brentano era psíquico, era psicológico. Né? E o algo que o Brentano falava não estava fora do sujeito. O algo que o Brentano falava estava dentro do sujeito. Era a representação. O Russell, com a priori da correlação, leva a intencionalidade para fora. Por isso que o Russell fala de consciência transcendental. É o nome como o Russell dá. Consciência intencional, consciência transcendental. Não é uma consciência psíquica, é a primeira coisa. Não é uma consciência que está fechada nela. É uma consciência justamente que nos abre. A consciência é a nossa abertura. Porque nos leva, nos mantém em correlato com o mundo, nos mantém nessa correlação. Então daqui a gente já tem que identificar algumas coisas, como por exemplo, consciência para a fenomenologia não vai ser só psiquismo. Depois o Russell fala, claro, porque se o nosso modo de ser intencional, é consciência intencional, a nossa condição humana é consciência transcendental, a nossa condição humana é consciência intencional, o meu corpo é intencional, o meu psíquico é intencional. Mas eu não sou só psíquico. Não é só o meu psiquismo que é intencional. E o meu psiquismo é intencional porque ele é justamente perpassado por essa consciência transcendental. Por isso que o meu psíquico é intencional. O meu corpo é intencional porque ele é perpassado por essa consciência transcendental. O corpo do morto não é intencional, não tem intencionalidade, né? Porque o corpo do morto não tem atos. O corpo do morto é um físico, né? Um corpo físico aí. É um corpo físico, porque não tem mais vida, não tem mais essa... Então isso é muito importante, esse conceito do a priori da correlação, que o Russell leva para toda a sua obra. Até nos últimos escritos ele diz que toda a obra dele foi perpassada por essa descoberta do a priori da correlação. Esse a priori, então, passa a ser essa condição, né? Poderíamos colocar assim, como uma condição humana. E isso tem implicações, claro, quando a gente pensa assim, o ser no mundo do Heidegger, né? É justamente essa condição, né? Tem aí, claro que não uma intencionalidade do modo do Russell, mas a gente pode perceber como que é o raciocínio fenomenológico, quer dizer, isso não pode ser excluído, o sujeito não é excluído, como é no pensamento cartesiano, como é no pensamento kantiano, onde o sujeito, né, ele, na verdade, é o criador da realidade. Né? Por quê? Porque ele constitui a realidade na sua alma, no seu pensamento, né, as suas representações, e passa a ver a realidade a partir dessas representações. O Russell está mostrando que não. Nós também representamos, mas alguma coisa acontece antes da representação. Podemos avançar. Então, para terminar aquela historinha, né, que estava falando para vocês das obras, então o Russell, com essa preocupação, logo com a fundação da fenomenologia, a partir disso que a gente está vendo, ele passa a ter uma preocupação de análise. Né? Então vamos analisar tudo isso. Né? Como que está acontecendo todo esse conhecimento. E ele passou a obra toda com essa preocupação, por isso que não publicava. Por isso que tinha uma preocupação por não publicar, porque essa análise tinha que ser rigorosa a ponto de não ter brechas, né, de interpretação, de ambiguidades, tá? Para que ela tivesse credibilidade, tal como a ciência tem credibilidade. Né? Então essa era uma das motivações do Russell. A fenomenologia, o método fenomenológico, tem que ter credibilidade, tem que chegar a uma evidência, tem que chegar a uma garantia de conhecimento, da mesma maneira que a ciência chega, numa garantia. Tem garantia de conhecimento, tem credibilidade porque tem garantia de conhecimento. E é isso que o Russell queria com a fenomenologia.
Então, por isso que ele tinha uma preocupação muito grande. Então, aqui não tem como esquematizar, né? Não há esquema gráfico que possa representar esse raciocínio da correlação. O importante é que vocês entendam que toda consciência, que já não é mais só psíquica, é sempre consciência de alguma coisa. Então, todo pensamento que é consciência é pensamento de algo. E todo algo é sempre algo para uma consciência. Então, se eu falo assim, percebo a casa. Perceber é consciência. Certo? Porque a casa não percebe. Perceber é consciência. E esse perceber só existe se perceber algo. Então você pode chegar para alguém e falar assim, para onde você está olhando? A pessoa fala assim, para nada. Quando ela fala isso para você, é que ela não quer te contar, né? Mas você sabe que ela está olhando para algo. Não pode olhar para nada. Porque está aí nessa conversa, está mostrando que todo olhar é sempre olhar para alguma coisa. Você vê alguém pensando, aí chega perto e fala assim, no que você está pensando? A pessoa diz assim, não estou pensando em nada. Você até deixa estar, né? Porque você sabe que a pessoa não quer contar. Mas ela está pensando em alguma coisa. O pensar só se revela enquanto pensar se tiver a coisa pensada. Eu só posso perceber o meu pensar pensando. Eu nunca vou ter alguma coisa assim. Eu primeiro penso e depois eu penso em alguma coisa. Não existe isso. Eu só revelo a minha percepção, eu só revelo o meu perceber, eu só revelo como eu estou percebendo, eu só revelo o meu perceber no como eu estou percebendo. Sem ter a coisa percebida, eu não tenho revelação do perceber. E sem o perceber, eu não tenho a coisa percebida. Isso é a correlação. Isso é a correlação. Isso que o Russell descobre aqui. Então, é mais ou menos esse esquema. E aí, por isso que fenomenologia, então. Porque quando você tem essa correlação, dessa correlação, que é um a priori, é uma condição que possibilita, é uma condição humana que possibilita o quê? Fenômenos. E o que é fenômeno? Não sabe disso, para quem estuda um pouco de fenomenologia, é tudo aquilo que se mostra a consciência, que precisa então do a priori da correlação, mas o que se mostra? Tudo, porque tudo se mostra. Tudo se mostra. Então, fenomenologia é isso, é o estudo da palavra logia, como análise, como estudo, como reflexão, daquilo que se mostra. Daquilo que está se mostrando. Claro que não é fenômeno só o que se mostra na relação com o mundo, mas é o que se mostra também na relação com... Então, quando eu falei para você assim, percebo a casa, eu posso perceber a casa, então eu posso analisar a casa como um fenômeno, porque é a casa que está se mostrando, não é? Mas porque estou dando atenção à casa percebida. Certo? E por isso que a casa é um fenômeno. Mas eu também posso dar atenção à percepção. E aí a percepção que é o fenômeno, Porque o que está se mostrando agora, quando eu mudo de polo, não é mais a coisa percebida, mas é o meu perceber. E o perceber passa a ser o fenômeno. Então, o fenômeno, ele está... Por isso que ele é tudo, Ele não é só o fenômeno, não é só aquilo que é físico, ou aquilo que está fora, vamos dizer assim, entre aspas, Mas fenômeno é tudo aquilo que se mostra. Se eu for analisar um pensamento, o pensamento é o fenômeno. Se eu for analisar o conteúdo do pensamento, vamos dizer, a coisa do pensamento é o fenômeno. Então, fenomenologia é justamente isso, uma ciência do fenômeno. Bom, por que a palavra ciência? Porque o Russell quer construir uma ciência.
Ele quer construir uma ciência. Não é a ciência positivista. Não é a ciência moderna. Tá? E aí o Russell recupera o conceito de ciência da antiguidade, em Aristóteles, por exemplo. É um saber rigoroso. É um saber e é rigoroso. Tá? Por isso que alguns autores falam, a fenomenologia é sim uma filosofia de razão forte, né? Porque ela está preocupada com o conhecimento, ela está preocupada com a razão. Tá? O método fenomenológico é justamente um método científico, no sentido de ciência que nós estamos discutindo aqui. Tá? No sentido enquanto um saber rigoroso, enquanto um saber sistemático, tá? Um saber que busca evidências. Tá? Não é uma interpretação. Tá? É um saber que tem uma metodologia e essa metodologia possibilita a chegada às evidências. Tá? E por isso se constitui como uma ciência. Tá? Tem um texto de 1910 chamado A Filosofia como Ciência Rigorosa, ou Ciência de Rigor. Tá? Esse já é um primeiro texto que mostra essa preocupação do Russell. Né? Que a filosofia, e aí ele está falando a filosofia como fenomenologia, né, que depois ele vai falar isso em 1913, a filosofia ela tem que ser uma ciência de rigor, justamente para mostrar que ela não vai ser ciência da exatidão. Não é ciência exata, não é ciência objetiva. Mas é uma ciência, é um saber. Então, a fenomenologia é uma ciência do fenômeno. Tá? Mas, por favor, compreendam isso, que não é ciência. Quando a gente fala ciência, todo mundo já pensa na ciência positivista, né? Na ciência moderna. Não é essa a ideia de ciência. Tá? Vamos lá. Bom, se é uma ciência, né, e é uma ciência do fenômeno, e esse fenômeno aparece, aparece por quê? Né? Por que esse fenômeno aparece? Ele surge? Porque tem um fundamento. A manifestação não pode ser em si mesma. O fenômeno ele surge nesse a priori da correlação. Então, o fenômeno não pode existir em si mesmo. Né? O fundamento é esse aqui. Se o fundamento é esse aqui, o que nós temos que analisar? A consciência. Porque o fenômeno aparece à consciência. Então, essa frase ela é perigosa, porque ela pode indicar assim, aparece a consciência, quer dizer que o fenômeno se manifesta e a consciência está lá, né? Então, não é esse raciocínio. Aparece a consciência por quê? Porque a nossa condição é ser consciência transcendental, consciência intencional, e por isso que manifesta fenômeno. Por isso que manifesta fenômeno. Então, se a consciência intencional tem a ver com o fenômeno, a fenomenologia ela tem que investigar essa consciência intencional, não é? Ela tem que saber o fundamento do fenômeno. Ela tem que buscar a fundamentação desse fenômeno. E onde está a fundamentação desse fenômeno? Nós. Porque o fenômeno se manifesta para nós. Você pode ter uma árvore no meio do caminho. Você está passeando com o seu cachorrinho, tem uma árvore. Então, você desvia o cachorro também, mas a gente não tem garantia de que o que a árvore é para você é para o cachorro, tem? A gente sabe que nós dois desviamos, mas eu não sei se nós desviamos de árvore. Eu sei que nós desviamos, mas não sei se é de árvore. Se eu estiver andando com ela e nós dois desviarmos, eu sei que nós dois desviamos de árvore. Se ela falar que é bolo, aí alguma coisa, ou eu ou ela, a gente vai ter que, em algum momento, discutir isso até chegar no ponto de dizer, é bolo ou é árvore. Né? Mas quando o cachorro desvia, eu não sei se é árvore. Porque a minha condição humana não é a mesma condição do cachorro. Né? Então, aquilo é fenômeno para o cachorro? Né? Não sei. Pode ser só uma coisa material, ou um fenômeno limitado, restrito. Então, seria, vamos dizer assim, uma especulação aqui. Mas sobre nós podemos dizer, né? Então, precisamos analisar.
Então, por isso que a fenomenologia é uma analítica intencional. Por que é uma analítica intencional? Porque analisa a consciência. E é daí que o Husserl vai mostrar, né, a ideia de Brentano, né, que a ideia de Brentano faz sentido, que toda consciência é consciência de algo, só que não é só em termos psíquicos, é a consciência enquanto o nosso modo de existir, o nosso modo de ser. Essa consciência transcendental, porque podemos também falar de subjetividade transcendental. Subjetividade transcendental, consciência intencional são sinônimos. O Husserl fala de diferentes maneiras, em diferentes momentos, mas querendo dizer a mesma coisa. Nisso, né, quando o Husserl passa a entender então a fenomenologia como uma analítica intencional, o Husserl mostra então o que ele vai, nessa descrição, o que ele faz, o que ele entende de consciência. E aqui ele diz, né, pelo menos 3 sentidos para a consciência. A consciência como unidade de vivências. Então, nós aqui como consciência, todas as nossas vivências, se nessa unidade, né, formam uma consciência no sentido de ser uma totalidade, né? Então isso é consciência, é uma totalidade de vivências, dos atos, né? Então aqui olha quantos atos eu estou tendo. Atos, né, da consciência, atos conscientes, quantos? Estou falando, falar é consciência. Pensar é consciência, olhar é consciência, me movimentar é consciência. Nós temos infinitos atos conscientes, como diz o Husserl, é uma infinitude, que estão acontecendo todos ao mesmo tempo, e que estão sintetizados, quer dizer, estão formando uma unidade. Se o meu pensamento não tiver em unidade com a minha fala, eu posso estar pensando uma coisa e falando outra e me perder. Ter uma cisão. Passo a ter uma experiência caótica. Não, mas não estou passando por essa experiência. A minha experiência aqui está sendo, né, esses atos intencionais que estão acontecendo, estão promovendo vivências, e essas vivências estão integradas, constantemente se integrando, fluindo, porque eu estou cada hora falando uma coisa, pensando uma coisa, me movimentando num lugar, sentindo uma coisa, do ponto de vista emocional, tem uma emoção, está tudo isso acontecendo, fluindo e formando uma unidade. Eu tenho acesso a elas nesse momento. A ponto de dizer assim, se eu falar para vocês agora, preste atenção no sentar. Imediatamente veio, se manifestou o sentar, né? Se está confortável, não está, se está duro, se não está, se a minha posição está confortável, não. Você fala agora, visualizem a casa de vocês, imediatamente. Então, olha só, então, a gente está tendo vivências, e estamos acessando essas vivências. Temos acesso a elas, e elas estão fluindo. Consciência como percepção interna das vivências, né? Então, nesse sentido de ser consciente, de acessá-las. Então, nós também podemos entender a consciência dessa maneira, do estar ciente, né? Então, por isso que a consciência não é no sentido, na fenomenologia, não é só no sentido usual de estar ciente. Quando a gente fala assim, você está tendo consciência do que está acontecendo com você, né? Você está ciente disso, você está acessando isso. Consciência na fenomenologia não é só isso, é isso também, mas não é só isso. E consciência é como uma vivência intencional. Então, por exemplo, falar, perceber, uma vivência intencional. Então, já dá aqui para ver como que é complicado se você não entender e você vai ler o texto, né? Então, você precisa ter essa compreensão, de que consciência é tudo isso, senão você cai no sentido psicológico. Qual que é o sentido psicológico? Primeiro, o mais forte na psicologia é entender consciência como recipiente. Aquela ideia assim, está na sua consciência. Entrou na sua consciência. Estava lá, você percebeu e entrou.
Outra forma psicológica de entender a consciência, como personalidade. Vimos que não é personalidade, nem estrutura da personalidade. Consciência não é a estrutura da personalidade aqui. Nós vimos consciência como a nossa condição, consciência como síntese das nossas vivências, consciência como ser consciente. Consciência ela é intencional, ela então não pode ser recipiente. Então, ela não é a estrutura da personalidade. Como, por exemplo, a gente pega teorias psicológicas que têm a consciência como estrutura da personalidade. Na consciência eu acesso tudo. Acesso tudo, só que não funciona da maneira como a gente imagina. Mas eu acesso tudo. Eu acesso, tenho condições de acessar o que está na consciência. Por isso que não tem esse binômio consciência e inconsciente aqui. Não dá para trabalhar dessa maneira. Porque a hora que eu falei para vocês assim, visualizem a casa de vocês, até alguns minutos antes, não era vivência. Não era vivência. Então nós poderíamos dizer assim, era inconsciente, porque não era uma vivência. Mas, ao mesmo tempo, não é um inconsciente por quê? É consciência por quê? Quando eu falei, vocês acessaram. Então não dá para trabalhar com esse conjuntinho de inconsciente e consciência. Porque o inconsciente que a gente poderia conceber como o esquecido, o não lembrado, é consciência. É consciência. Não é consciência em como ser ciente, ser consciente. Nesse momento eu não acesso, porque não tenho como... Não adianta eu forçar, vamos dizer assim, porque eu não tenho possibilidade de. Mas isso não quer dizer que em algum momento isso não possa vir. Por quê? Porque eu tenho que ser intencional, então eu tenho que ter tido acesso, eu tenho que ter vivido. Eu tenho que ter vivido. Eu tenho que ter registrado isso. E muitas vezes a gente não lembra porque a gente não pôs, por exemplo, atenção. O Husserl diz muito isso nas ideias que a percepção normalmente é acompanhada de atenção. Mas a percepção não se limita só ao que tem atenção, A percepção não se limita a isso. Então, eu estou percebendo vocês estão me percebendo, tal, e eu estou prestando atenção no que eu estou falando, estou prestando atenção em vocês, mas também nós estamos percebendo os ruídos, os barulhos que estão acontecendo lá. Agora a gente pôs atenção, Mas enquanto não tinha falado, nós também estávamos percebendo. Não era subliminar, nós estávamos percebendo. Porque aquilo que não vem de nenhuma maneira, eu não registro. Aí seria uma metafísica, aquela ideia de tirar o coelho branco da cartola. Então, aquilo que eu não tenho nenhum tipo de acesso, nem sensível, eu não posso acessar de nenhuma maneira. Se eu acessar, eu estou imaginando. É uma outra vivência, é uma outra consciência. Porque a imaginação é uma outra vivência, diferente da vivência do perceber. E é isso que vai ser bastante interessante para nós, psicólogos, principalmente, porque a fenomenologia possibilita justamente e mostra para a gente a necessidade de analisar cada vivência. De mostrar, por exemplo, que percepção é diferente de imaginação, de que imaginação é diferente de fantasiar. Que cada uma dessas vivências são diferentes, mas que podem estar todas juntas. E que muitas vezes é uma necessidade de uma estar ligada à outra. Então, por exemplo, na vivência do imaginar, se a gente imaginar uma bola com braços, para eu poder imaginar isso, eu tenho que ter o quê? Que outra vivência que antecede a essa? Qual é a condição de poder imaginar uma bola com braços? Primeiro eu tenho que lembrar, não é? Lembrar o que eu tenho registrado. Então eu tenho registrado o quê? Bola, braços. Eu tenho que ter registrado isso, certo?
para poder imaginar uma bola com braços. Tá? Então, para que exista vivências imaginativas, precisa ter vivências de memória. Não é? Sem memória, não tem vivências. Mas, e a vivência de memória? Aí preciso analisar o que é a vivência de memória, né? A vivência do lembrar. Preciso analisar. Então, eu já sei que para imaginar, para ter uma imaginação, uma vivência imaginativa, eu preciso ter vivências de lembrança, memorativas. Mas aí eu preciso saber o que é a lembrança, o que é a memória. Lembrar. Qual vivência que está na vivência do lembrar, da memória? O que é a memória? Essa vivência de lembrar. É algo que se foi, não é? Porque o que vai ser não é memória, não é lembrar, não é? O que vai ser amanhã não é lembrança, não é? Lembrança é do que passou. Então eu preciso de vivências o quê? Na vivências da lembrança, de tempo, né? Vivências temporais, não é? Porque então, para eu lembrar, eu tenho que ter retido, não é verdade? Eu retive aquilo, eu retive algo ficou retido. Né? Mas como algo fica retido? Para que eu retenha alguma coisa, eu preciso o quê? Precisa de percepção. Você usou experienciar, mas o que é experienciar? Qual vivência? Perceber. Por isso que a fenomenologia começa sempre na percepção. Esse é o ponto zero, diz o Husserl, da fenomenologia. Percepção. Todas as vivências se organizam a partir da vivência perceptiva. A imaginação, que está lá em cima, onde a gente começou rapidamente, estou fazendo isso rápido com vocês. A vivência imaginativa que estava aqui em cima, só pôde existir, vamos dizer assim, enquanto uma vivência, se ter vivência memorativa. A vivência memorativa é uma vivência temporal. A vivência temporal do quê? De uma retenção de algo que eu percebi, aqui e agora. E percebi de algo, como diz o Husserl, em carne e osso. Precisa ter presença. Precisa ter presença. Se não tem presença, não tem percepção. A percepção sempre é com presentificação. Tem que estar presente. Agora, pode estar presente de outra maneira? Pode, por exemplo. Aqui vocês estão percebendo, não é? E se eu agora falar assim, e a garrafa dela? Não está presente de novo? Mas está em carne e osso? Onde ela está presente? Como uma representação, não é? Então, não é percepção, é representação. Então, isso o Husserl vai discutir muito no início, distinguir essa presentificação da representação. Por isso que a fenomenologia não começa na representação. O Husserl mostra que há um momento anterior à representação. Então, daí cai para a fenomenologia todas as teorias de representação, principalmente a psicologia moderna, que trabalha com o conceito de representação. Então, nesse sentido, todas as psicologias, mesmo as positivas, não pode ser levada em consideração. Porque elas colocam um ponto de origem onde não é origem. A origem está no momento anterior, que é a presentificação, por isso que o fenômeno se mostra, né? É claro que o fenômeno pode se mostrar, a representação é um fenômeno, mas nós, na análise desse fenômeno da representação, vamos no método fenomenológico, mostrar que ele se iniciou na presentificação. Esse é o momento originário. Lembra do fundamento? Está aí o fundamento. Vamos buscar os fundamentos. Está aí os fundamentos. Agora,
quando eu falei para vocês a presentificação, né, essa carne e osso, a carne e osso não é só, você vai falar assim, então quer dizer que precisa, é o físico que me diz? Não, não é o físico. A garrafa física, a garrafa material. O fenômeno se mostra na sua totalidade. Eu gosto de um exemplo que é bobinho, né, mas eu gosto dele, que é a cebola. A cebola não tem várias camadas? Para ser cebola precisa ter todas essas camadas. Até quando você olha uma camada, você fala cebola, né? Mas se for literal mesmo, não é cebola, né? É uma casca. Mas você fala cebola. Fenômeno é isso. O fenômeno se mostra com todas as suas camadas. A matéria, né? O aspecto material do fenômeno é uma das camadas do fenômeno. Que precisa. Mas é uma. Então, aí a gente entra, é nisso que o Russell vai mostrar, vai se distinguir da ciência. Porque a ciência vai dizer assim, qual que é o originário disso? O originário, a origem disso, né, da água, vamos pegar a água aqui, a origem da água é hidrogênio e oxigênio. Isso é o que a ciência diz para a gente, não é? O que a biologia, a química diz para a gente. Qual é a origem da água? Hidrogênio e oxigênio. São as partículas que originam a água. Para a fenomenologia, essa é a origem? O hidrogênio e o oxigênio é a origem da água? É a origem física. Não é? É a origem física. Não é a origem da água. É a origem física da água. Mas como que nós conhecemos água? É pela origem física dela? Isso a gente descobre lá pela 5ª série, né? Quando a gente descobre a origem física da água, a gente já sabe o que é água há muito tempo, né? Não é verdade? Nós já sabemos o que é água há muito tempo. Então, quer dizer que o conhecimento não está na origem física. A origem física é uma das formas do conhecimento. Mas não é o único conhecimento. Aí que está a diferença entre fenomenologia e ciência. Fazer fenomenologia não é descartar a ciência. Eu estava falando para o Amintas, né? Que é um exemplo que é muito bom para entender isso. Né? Quando eu entro no avião, eu tenho certeza, e quero ter essa certeza, que o piloto não seja fenomenólogo. Se ele for, eu não entro. Eu não entro no avião, se o piloto do avião for um fenomenólogo. Porque para ele pôr o avião no ar, para ele me levar com segurança, tanto eu como todo mundo, e para eu ter tranquilidade, para ele poder pilotar aquilo, ele tem que ser um cientista positivista. Porque ele está trabalhando com a questão